A cidade parecia diferente naquela noite. Mais fria, mais sombria. As sombras pareciam mais longas, e o silêncio, mais profundo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, fazendo-a apertar o casaco. O vento cortante parecia sussurrar segredos antigos e esquecidos. Um flash de branco lhe chamou a atenção. Um cartaz, rasgado e desbotado, grudado em um poste. Parecia ter sido ali por décadas, resistindo ao tempo. Um rosto a encarava, lábios esticados em um sorriso grotesco. Era como se o cartaz estivesse zombando dela, desafiando-a a desvendar seu mistério. Um desconforto se instalou em seu estômago. Clara tentou afastar a sensação, mas o sorriso parecia gravado em sua mente. Era só um cartaz, disse a si mesma, apressando o passo na noite. Mas a inquietação não a deixava em paz. Mas o sorriso persistiu em sua mente, uma premonição arrepiante. Cada passo parecia ecoar com uma promessa sombria. Clara não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Era como se olhos invisíveis a seguissem, escondidos nas sombras. Cada esquina parecia esconder uma sombra, cada viela, um sussurro de ameaça. A cidade, que antes era familiar, agora parecia um labirinto de perigos. Passando por uma vitrine iluminada, ela viu seu reflexo no vidro. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo. Por um instante fugaz, ela o viu novamente. O sorriso grotesco, sobreposto ao seu. O pânico a dominou. Era como se a cidade estivesse brincando com sua sanidade. Girou, procurando a fonte, mas a rua estava vazia. O silêncio era ensurdecedor, e a escuridão parecia se fechar ao seu redor. Com o coração disparado, Clara correu para o brilho reconfortante do seu prédio. Cada passo era uma luta contra o medo crescente. O cartaz, o reflexo, tudo muito estranho. Nada fazia sentido, mas a sensação de perigo era real. Atribuindo tudo a um jogo de luz, tentou ignorar o crescente pavor que a envolvia como uma mortalha. Respirou fundo, tentando se acalmar. Mal sabia ela que este era apenas o começo. A cidade tinha mais segredos a revelar. A cidade havia revelado seu segredo e devolvia o sorriso para ela. Um sorriso que prometia mais noites de terror. Os dias se transformavam em noites, cada uma mais fria e inquietante que a anterior. A escuridão parecia engolir a cidade, trazendo consigo um ar de mistério e medo. As sombras se alongavam, dançando nas paredes e criando formas que pareciam ganhar vida própria. A cidade, antes familiar e acolhedora, agora parecia um campo de caça. As ruas desertas ecoavam com o som de passos invisíveis, e cada esquina escondia um segredo sombrio. O silêncio era quebrado apenas pelo sussurro do vento, carregando consigo murmúrios de histórias não contadas. A sensação de estar sendo observada se intensificou, uma presença constante à espreita, logo além do seu alcance. Olhos invisíveis seguiam cada movimento, e a paranoia crescia a cada passo. Era como se a própria escuridão tivesse olhos, sempre vigilantes. O sono não oferecia escape, assombrado por pesadelos de sorrisos distorcidos e risadas assustadoras. Cada vez que fechava os olhos, era transportada para um mundo de terror, onde os sorrisos se transformavam em gritos silenciosos. A cama, que antes era um refúgio, agora era uma prisão de medo. Para onde quer que fosse, os sorrisos pareciam segui-la. Nas paredes, nos espelhos, até mesmo nas janelas dos carros, aqueles sorrisos sinistros estavam sempre presentes. Era como se o próprio mundo estivesse zombando dela, rindo de seu desespero. Uma banca de jornal exibindo revistas com modelos sorridentes. Mas aqueles sorrisos não eram normais. Havia algo de errado. Algo perturbador na forma como os lábios se curvavam. Era um lembrete constante de que algo estava muito errado. O desenho de uma criança em um quadro negro de café, com um sorriso que não deveria estar ali. Até mesmo a inocência das crianças parecia corrompida por essa presença maligna.
Cada traço de giz era um golpe no coração de sua sanidade. Até as rachaduras na calçada pareciam formar a imagem daquele sorriso horrível. Era como se a própria terra estivesse conspirando contra ela, criando formas que a perseguiam onde quer que fosse. Não havia escapatória, não havia refúgio. Cada encontro minava sua compostura, deixando-a vulnerável e com medo. A cada dia que passava, sentia-se mais fraca, mais isolada. O medo se infiltrava em cada aspecto de sua vida, tornando-a uma prisioneira de sua própria mente. O medo se tornou seu companheiro constante, sussurrando dúvidas em seu ouvido, distorcendo sua percepção da realidade. As vozes na escuridão eram implacáveis, nunca lhe dando um momento de paz. Cada sussurro era uma faca, cortando sua sanidade pouco a pouco. Estava ficando louca? Ou algo mais sinistro estava em jogo? A linha entre a realidade e a ilusão se tornava cada vez mais tênue, e ela não sabia mais em quem ou no que confiar. A dúvida corroía sua mente, deixando-a à beira do desespero. Desesperada por respostas, ela confiou em sua amiga, Ana, a única que a ouviria sem julgamentos. Ana era sua âncora, a única pessoa que parecia entender a profundidade de seu medo. Mas mesmo Ana não podia afastar as sombras que a cercavam. Ana, com seu sorriso caloroso e natureza pragmática, descartou tudo como estresse, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Clara sabia que algo mais estava acontecendo, algo que não podia ser explicado tão facilmente. Clara sabia que não estava imaginando coisas. Ela sentia a verdade em seus ossos, uma certeza que não podia ser abalada. Os sorrisos eram reais, e eram um aviso. Os sorrisos eram reais, e eram um aviso. Um presságio de algo terrível que estava por vir. Ela precisava descobrir o que significavam antes que fosse tarde demais. Algo sombrio se aproximava, e ela estava em seu caminho. Clara sabia que precisava enfrentar essa escuridão, ou seria consumida por ela. A batalha estava apenas começando. Movida por uma necessidade desesperada de entender, Clara mergulhou nos profundezas da cidade. Vasculhou bibliotecas antigas, seus dedos traçando tomos empoeirados, seus olhos examinando textos desbotados. Dias se transformaram em semanas, sua busca se tornando uma obsessão. Então, em um canto esquecido de um arquivo em ruínas, ela o encontrou. Uma única página, escondida em um volume sobre folclore esquecido. A página retratava um símbolo, grosseiramente desenhado, mas inegavelmente familiar. Um sorriso torto, congelado em um grito silencioso. O texto que o acompanhava, quase ilegível, falava de uma entidade malévola, um arauto do desespero, marcado por seu sorriso grotesco. Falava de uma maldição, passada de geração em geração, deixando um rastro de loucura e morte. O sangue de Clara gelou. Este símbolo, esta maldição, tudo parecia terrivelmente real. Os rostos na cidade, os pesadelos, não era sua imaginação. Era real, e estava em toda parte. O peso de sua descoberta era esmagador. Uma verdade aterradora que ela não podia ignorar. Não era apenas uma história. Era um aviso, e o tempo estava se esgotando. O telefone escorregou da mão de Clara, caindo no chão. O som do impacto ecoou pelo corredor vazio, um presságio do que estava por vir. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o próprio destino estivesse tentando avisá-la. Ana, o hospital, acidente. As palavras no telefone eram poucas, mas carregavam um peso esmagador. Clara sabia que algo terrível havia acontecido, algo que mudaria suas vidas para sempre. As palavras giravam em sua mente, um coquetel nauseante de descrença e pavor. Ela tentou se concentrar, mas a imagem de Ana ferida não saía de sua cabeça. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Correndo para o hospital, um nó frio de medo se formou em seu estômago. Era culpa dela.
Ela deveria ter sido mais cuidadosa, mais atenta. Cada passo que dava parecia um martelo batendo em sua consciência. Deveria ter contado tudo para Ana, avisado. Mas agora era tarde demais. O arrependimento a consumia, uma chama que queimava cada fibra de seu ser. As paredes brancas e estéreis do hospital pareciam amplificar seu medo. Cada sombra, cada som, parecia sussurrar segredos sombrios. Clara sentia-se pequena e impotente, perdida em um labirinto de desespero. Encontrou Ana em um quarto particular, sua vibração habitual substituída por uma palidez fantasmagórica. A visão de sua amiga tão vulnerável fez seu coração doer. Ela mal podia acreditar que aquela era a mesma Ana cheia de vida que conhecia. O alívio tomou conta de Clara ao ver sua amiga viva. Mas foi passageiro. A realidade da situação logo a atingiu novamente, trazendo de volta o medo e a incerteza. Os olhos de Ana, antes brilhantes de vida, estavam vazios, refletindo um terror que Clara conhecia bem. Era como se a própria alma de Ana tivesse sido arrancada, deixando apenas um casulo de medo. Clara, Ana sussurrou com a voz fraca. Eu ouvi. O homem com um sorriso. As palavras de Ana eram como facas, cortando o silêncio e deixando Clara em um estado de choque. Apontou para uma revista em sua mesa de cabeceira. Clara seguiu o olhar de Ana, seu coração batendo mais rápido a cada segundo. A respiração de Clara engatou. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Era como se o pesadelo de Ana tivesse se materializado ali, na frente delas. Lá, na capa, estava o mesmo sorriso grotesco, zombando dela, provocando-a. O sorriso parecia ganhar vida, uma presença maligna que ameaçava engolir tudo ao seu redor. O aperto de Ana em sua mão se intensificou. Clara podia sentir o medo e o desespero de sua amiga através daquele toque. Ele está vindo atrás de você, Clara. Ele está vindo. As palavras de Ana eram um aviso, um último esforço para proteger sua amiga. Antes que Clara pudesse falar, os olhos de Ana reviraram, um grito silencioso escapando de seus lábios. Clara sentiu um pânico avassalador tomar conta de si. O monitor ao lado de sua cama disparou em um gemido estridente quando sua mão ficou mole na de Clara. O som era ensurdecedor, um lembrete cruel da fragilidade da vida. A maldição, o símbolo, os sorrisos, tudo era verdade. Clara sentiu um calafrio percorrer seu corpo, a realidade da situação finalmente se instalando. E agora, Ana havia partido. Clara ficou ali, segurando a mão de sua amiga, sentindo-se completamente impotente. O vazio deixado por Ana era insuportável, um buraco negro que ameaçava engolir tudo ao seu redor.